A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dentro do tema avivamento, o Gotas do Conhecimento faz hoje a seguinte pergunta: você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Só tu és Deus, tu és o maior, tu reina. Antes de iniciarmos nossa conversa, é importante que saibamos que Jesus estabeleceu apenas duas ordenanças para a sua igreja: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Acerca do batismo nas águas, observemos o que diz em Mateus 28, versículos 18 e 19. Então Jesus chegou perto deles e diz: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo se origina do vocábulo grego batizon, que significa imersão, mergulho, submersão. Daí a razão de Paulo comparar esse ato a um sepultamento. Romanos 6,4 nos diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois é através dessa ação que o mundo convertido enterra para sempre o seu velho homem, na linguagem paulina. Isto é, seu caráter inconverso, carnal, natural, pecaminoso, corrompido. Devemos salientar também que o batismo nas águas não salva o homem, mas é tão somente uma confirmação daquilo que já lhe aconteceu, isto é, a conversão. O texto que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, nos diz: é da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nos leva a crer que existe mais de um tipo de batismo. Na aula de hoje, trataremos de outro batismo, não o das águas, mas o batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6, está escrito: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre o cristão, como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério do Messias. A frase batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos Evangelhos e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Mateus 3, versículo 11, Marcos 1, versículo 8, João 1, versículo 33, Lucas 3, versículo 16, Atos, capítulo 1, versículo 5 e Atos 11, versículo 16. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Cristo ao céu. Conforme havia sido prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia de Pentecostes, conforme relatado em Atos 2. No Velho Testamento, profecias sobre o derramado Espírito Santo foram prometidas por Deus. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Podemos constatar essas profecias e promessas em vários livros, como Isaías, capítulo 32, versículos 15 e capítulo 44, versículo 3, Números, capítulo 11, versículo 29, com os juízes de Israel, com alguns reis e com os profetas. Êxodo 35, versículos 30 a 34, Números, capítulo 11, versículos 16 e 17, Juízes, capítulo 3, versículos 10, capítulo 6, versículo 34, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 e 14, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e Neemias, capítulo 9, versículo 30, entre outras passagens bíblicas. O batismo com ou no Espírito Santo, tem um propósito, um objetivo, uma missão específica. Trata-se do revestimento do poder de Jesus Cristo para o serviço da obra de Deus. Lucas 3,16 nos afirma: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2,38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Há 2 linhas de debates teológicas a respeito do batismo com o Espírito Santo.
A primeira concebe que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração e à conversão do pecador. Na concepção desses teólogos, assim que a pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e o Espírito Santo vem morar dentro do espírito dessa pessoa, ela é batizada no Espírito Santo. Neste caso, entende-se que o ato do novo nascimento traz consigo simultaneamente o batismo com o Espírito Santo. Já a segunda linha entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da decorrida com a regeneração e posterior a ela, como se fosse uma segunda bênção, que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Essa segunda linha de teólogos entende que o batismo com o Espírito Santo é um evento diferente daquele que esse mesmo Espírito que vem morar dentro do cristão. Dentro desta concepção teológica, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão. O batismo com o Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo, está relacionado ao dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, foi acompanhado de 3 sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia nos fala que de repente um ruído como um vento soprando violentamente encheu a casa. E apareceram línguas como se fossem de fogo, pousaram sobre cada uma das pessoas que estavam ali. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, à medida que o Espírito Santo lhes ia dando habilidades. Atos capítulo 2, versículos 3 e 4. Os sinais vistos foram o som de um vento forte, e não se tratava do sentido literal, mas o significado que está tanto no hebraico como no grego, sendo uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e espírito. Línguas como de fogo, neste caso foi literal. Os cristãos viram línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça deles. Na Bíblia, o fogo em várias ocasiões aparece sendo usado como símbolo da presença divina, enfatizando especialmente a santidade e o juízo de Deus. Terceiro sinal, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito ia lhes concedendo. O resultado disso é que as pessoas de diferentes partes ouviram os cristãos falarem, cada um em sua própria língua. Neste caso, não se tratava de uma língua ininteligível, mas de idiomas que eram falados desde a Pérsia até a Roma. Atos, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. O Pentecostes era a festa da colheita e nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. E naquele dia, o apóstolo Pedro proclamou o evangelho e imediatamente 3.000 pessoas foram colhidas por Deus, das trevas para a luz. O batismo com o Espírito Santo não tem propósito para purificar os pecados. A purificação do pecado é obra da santificação operada pelo Espírito Santo, dentro de um processo de mortificação da carne que dura toda a vida do cristão. A purificação do pecado está diretamente ligada à renúncia, à vida de cruz, a negar a si mesmo, e não do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo outorga poder para anunciar o Evangelho, poder para servir. Este poder não se manifesta precisamente da mesma maneira em cada indivíduo. Isso é muito claro e ensinado ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 4 ao 13. Como eu posso, então, ser batizado no Espírito Santo? Há 7 passos a serem seguidos. Os 3 primeiros passos estão claramente expostos no texto de Atos, capítulo 2, versículo 38. Os 4 demais passos estão explícitos nesse versículo e em outras passagens bíblicas. Atos 2, 38. Então, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Os 2 primeiros passos se encontram dentro da palavra arrependei-vos, que significa mudar de mente. Arrepender-se significa, primeiramente, mudar de ideia a respeito de Cristo, ou seja, aceitar Jesus como Cristo, Messias prometido e como Salvador. O primeiro passo, então, é a aceitação de Jesus como Cristo e Senhor. O segundo passo refere-se ainda a arrepender-se, não apenas aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas mudando de atitude, deixando de lado o amor pelo pecado, passando a abominá-lo e a renunciar a ele.
O segundo passo, então, é a disposição de renunciar ao pecado. E também é o maior obstáculo para se receber o batismo no Espírito Santo. É importante lembrar que o cristão, por si só, não tem capacidade de reconhecer o pecado. Para essa tarefa, precisamos do conhecimento da palavra de Deus e do discernimento que o Espírito Santo nos dá enquanto a lemos. O Salmo 139, versículos 23 e 24, é uma oração poderosa e que, se realizada com quebrantamento, trará à luz o que temos em oculto, ainda que não reconheçamos como pecado. O terceiro passo refere-se ao batismo das águas. Em Lucas 3, versículos 21 e 22, a palavra de Deus nos diz que após Jesus descer as águas, o Espírito Santo veio sobre ele e Deus o exaltou dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Vale lembrar que o batismo com o Espírito Santo pode anteceder o batismo na água, como no caso da família de Cornélio, citada em Atos capítulo 10, versículo 47. E o de crianças, como podemos observar em vários testemunhos em nossa igreja. O quarto passo tem complementação em Atos 5:32 e diz: "E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem." O quarto passo é a obediência. A obediência é uma atitude da vontade na qual baseamos os atos específicos de submissão. É abrir mão completamente da minha vontade e viver completamente a vontade de Deus. O quinto passo se refere ao que está ali em Lucas 11:13. "Ora, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem." Então, para receber o batismo do Espírito Santo, precisamos estar sedentos, como a corça anseia por água. E sedento, neste caso, é quando estamos com tanta sede que a nossa garganta sai um único clamor: água, água, água. A sede é tão tamanha que todo o corpo busca pela mesma coisa. O quinto passo, portanto, é o intenso desejo pelo batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vemos a história do eunuco da rainha da Etiópia, que ansiava por conhecer a Deus e a sua palavra. Seu anseio era tanto que o Espírito Santo transportou Filipe para encontrá-lo e, explicando as Escrituras, desejou ser batizado. Atos capítulo 8, dos versículos 26 ao 39. Ainda em Lucas 11:13, encontramos o sexto passo, que consiste em pedir o batismo do Espírito Santo. É dado em resposta à oração intensa, definida, específica e confiante. Já o sétimo e o último passo encontra-se em Mateus 11, versículo 24, que nos diz: "Mas eu digo a você que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você." As mais positivas e francas promessas de Deus têm de ser apropriadas mediante a fé. Tiago 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, nos diz: "Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento." O último passo, ou seja, ter fé, impossibilita que muitos não participem da bênção do batismo com o Espírito Santo. Não creram, não esperaram confiantemente e se tornaram incrédulos. Todos os 7 passos aqui listados: aceitar Jesus como Senhor e Salvador, renunciar ao pecado, ser batizado nas águas, obedecer, ter um intenso desejo pelo batismo com o Espírito Santo, pedir com todas as forças do seu espírito, ter fé, se forem realizados para barganha com Deus, satisfação pessoal ou fora da vontade de Deus, serão apenas passos e nos tornaremos piores do que Simão, citado em Atos capítulo 8, versículos 18 a 24, que, vendo todo o agir do Espírito Santo, tentou comprá-lo por possuir um desejo completamente espúrio e egoísta. É importante lembrar que o batismo, seja nas águas, seja no Espírito Santo, não salvam e nem perdoam pecados. Romanos 11, 29 nos ensina que os dons e vocação do Deus são irrevogáveis. Contudo, como o Senhor se retirou de Sansão por causa do pecado, o poder do Espírito Santo também pode se retirar de nós. E como eu posso perder o poder do Espírito Santo? O poder espiritual. Antes de tudo, Deus retira o seu poder do indivíduo que recua em sua separação para com o Senhor.
Esquece-se que foram separados para o serviço de Deus, voltando-se para o mundo e suas ambições. Homens e mulheres que antes eram usados pelo Senhor, deixam de ser por terem sido infiéis a Deus. O poder é perdido pela desobediência, como aconteceu com Saul. O poder é perdido pela tolerância às obras da carne. O poder é perdido pela cobiça ao dinheiro. O poder se perde por causa do orgulho. O poder pode ser perdido por causa da negligência na oração. Perde-se também o poder pela negligência para com a palavra de Deus. O poder de Deus é dado pela oração, mas também nos é conferido através da palavra de Deus. Precisamos meditar a palavra de Deus diariamente, profundamente, em oração para conseguir manter o poder. Se a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não a lemos, o 7º passo para obter o poder do Espírito nem se concretiza. E os que têm, ao negligenciar a palavra de Deus, os perde. Perdemos o poder do Espírito Santo quando deixamos de nos consagrar, quando pecamos conscientemente, quando temos complacência com os nossos erros, ganância, orgulho, negligência quanto à oração, negligência quanto à palavra escrita. Perdemos o poder de Deus quando, mesmo sendo lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nos deixamos governar pela carne, pelo ego e não mais pelo Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, apresentamos 7 passos para termos o batismo com o Espírito Santo e 7 passos que nos fazem perder o poder adquirido por meio deste batismo. Observem que os passos, sejam para ganhar, sejam para perder, são simples e alguns ficam até despercebidos. Por fim, lembrem-se o que foi dito a Zorobabel: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Que o Senhor os abençoe grandemente. Outro como tu.